Existe um ditado bem antigo já, bem conhecido, que diz que a gente precisa fazer 3 coisas ao longo da vida ou antes dela acabar enquanto a gente estiver vivo. Isso é bem antigo, é claro que a gente não leva ao pé da letra, né? O próprio ditado já não é para levar ao pé da letra, ele tem suas nuances, que ele diz que a gente precisa plantar uma árvore, eu acho uma muito pouco, a gente precisa ter um filho, acho isso já muito demodé, já passou, porque não pode ser uma obrigação, e a gente precisa escrever um livro para compartilhar e deixar os nossos aprendizados, as coisas que nós temos para compartilhar com o mundo. O simbolismo da árvore eu acho muito interessante porque é algo que a gente deixa para crescer, né? Para frutificar, para ficar para as próximas gerações, enfim. E eu já acho que a gente precisa plantar várias árvores. Eu já plantei muitas ao longo da vida. Adoro semear, adoro pegar uma sementinha, ir lá e fazer uma muda e plantar, ou comprar mudinhas mesmo e plantar por aí. E eu não tenho filhos, não terei, né? Já é uma decisão tomada. E não entraremos muito nesse tema hoje, porque não é sobre ele. Mas eu escrevi um livro e hoje eu quero contar para vocês como foi o processo de criação e de publicação, como que eu coloquei esse livro no mundo. Eu sei que tem gente aí que pode ter essa ideia, porque muita gente quer escrever um livro e eu acho isso fantástico, então eu quero poder ajudar vocês a chegar na conclusão de que vocês podem sim escrever um livro. Ou criar, como eu gosto de dizer, né? Porque a gente cria um livro. A gente não só pega e escreve, a gente cria, porque tem muita coisa que envolve, tem muita coisa que a gente coloca nesse ato de gerar algo tão precioso e eterno quanto é um livro. Eu sou a Isis Freitag, sou autora do livro Confeitaria Botânica, Muffins e Bolos sem glúten e à base de plantas. Mas calma, se você acha que confeitaria não tem nada a ver com você, eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, porque realmente um livro de receitas é bem diferente do que um livro de literatura ou de outra coisa, mas ele também tem muito do que os outros têm. Então, assim, um processo que é muito comparável, né, que é muito assim, etapas que a gente não pode pular enquanto a gente está nessa criação. Esse aqui é o meu livro, deixa eu mostrar ele para vocês. Ele é o maior orgulho da minha vida, sem dúvida alguma. Muito lindo, gosto muito dele. Esse é o meu livro, cheio de marcações, porque ele virou um livro de estudos para mim, de refazer as receitas e enfim, ele é meu companheirinho, assim, desde o início foi esse que eu abri por primeiro quando chegou as caixas e foi esse que me acompanhou. Ele é um livro com marcador de páginas, coisa que eu nunca vi em um livro de receitas, e eu tenho uns 100 e poucos livros de receita, eu não contei mais faz um tempo, mas eu tenho muitos e eu nunca tinha visto um marcador de páginas, e o meu ainda traz. Isso eu tô mostrando pra vocês, gente, porque o diferencial, ele pode parecer estranho no começo. Quando alguém olha e fala, ué, mas você vai pôr um marca-páginas no livro de receitas? Eu nunca vi. Mas você vai olhar e dizer, sim, porque você não viu, eu também nunca vi, por isso que eu quero fazer. Porque inovar faz parte. A gente não pode criar mais do mesmo o tempo inteiro, sabe? Quando a gente começa a ver coisas e, nossa, gente, quanta coisa repetida, quanta coisa igual, quanta coisa copiada. A gente tem que ser muito criativo e a gente tem que ter a nossa autonomia e a nossa personalidade, que é uma das coisas mais importantes, que é o que torna a gente nós mesmos. E eu quero mostrar isso para vocês justamente com esse ensinamento. Uma orelha de livro bem grossa, coisa que também não se vê muito. Eu também não achei nenhum. Uma fotografia muito bonita dentro. Claro, gente, tudo isso vai encarecendo a gráfica, tudo isso vai encarecendo o livro. A outra orelha também.
aqui falando sobre mim, sobre a autora. E assim, não é porque você não é muito conhecida que você não vai colocar uma orelha falando sobre você. Não é? Eu ouvi isso, eu ouvi, mas você vai por foto sua? Você nem é tão conhecida assim. Então tem que ser ator global pra poder fazer. Porque a gente conhece pessoas que têm livros de receita publicado que acho que nunca nem entraram numa cozinha, né? Mas tá com a fotinho na capa, e, enfim, tem um monte de foto dentro. E é tudo merchan criado, né? Então a gente também pode. Se foi a gente que fez, personalize. Aqui é outra foto linda. Os agradecimentos, que eu acho que é uma parte muito especial, que a gente sempre... Ó, amassadinho, porque é o meu livro que já andou comigo por muitos lugares, tá, gente? Não estranhem. E aí, o que eu quero dizer pra vocês? Que a primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que, gente, a tua intuição é a sua maior arma pra viver. Pra viver. Eu não vou nem colocar aqui sobre publicar um livro, sobre escrever um livro, sobre criar algo. A sua intuição é como um anjinho que tá aqui e aqui também. Vamos dizer que tá dos dois lados. Porque quando você dá força pra tua intuição, quando você dá energia, quando você dá vez, quando você dá voz pra tua intuição, você cresce. É assim. E não se engane achando que, ai, será? Não posso, talvez. Para ouvir. Silencia. Vai num lugar ficar sozinha. Conversa com quem você convive e fala, eu preciso ficar um pouco só. Eu vou ali e já volto. Ou se você já vive sozinha, tira um tempo pra... E digo um tempo assim, gente, umas horas. Ou um dia, sabe? Pra não fazer nada e pra ficar sozinha com os seus pensamentos, com a sua voz interior, sentindo o que teu coração tá pedindo, o que tua alma tá pedindo, o que tá vindo lá de dentro de você. Porque essa é a nossa maior arma. A gente tem que estar armado pro mundo? Sim, com a nossa intuição, com o nosso amor, com a nossa bondade, com a nossa reteza de que a gente sabe o que quer e a gente vai fazer o que a gente quer conforme a gente perceber que é viável ou não. Eu, quando comecei a criar o livro, começo dizendo pra vocês que ele veio num sonho. Eu estava com o meu lado espiritual extremamente trabalhado. Isso foi em 2020, no auge da pandemia. Eu tinha fechado a minha confeitaria. Assim, quando a pandemia estourou, eu já fechei, porque eu percebi que eu não ia conseguir lidar. Eu tinha várias funcionárias e eu não ia obrigar elas a ir trabalhar. Nem para ficar de portas fechadas e fazer delivery, eu também não ia aguentar sozinha. Então, eu fechei. E aí, 2020 foi um ano de muitas coisas. Acho que para muita gente, né, foi um ano transformador. Mas para mim foi bem confuso nessa fase, porque eu tava todos os dias trabalhando o dia inteiro, 7 dias por semana, vendo muitas pessoas. Eu atendia na confeitaria, eu amava atender na confeitaria. Quem aí conheceu a Doces e Cores? Me escreve aqui embaixo, se você lembra dessa época. E foi muito triste fazer o anúncio, né, do fechamento dela, mas também me veio por guia, assim, por espiritualidade me falando que era a hora de eu fechar. E eu fechei, e eu passei assim, ó, raspando no lockdown. Então, enfim, vamos voltar pro livro. Aí teve uma noite que eu tava com essa espiritualidade super aflorada, assim, super trabalhada. E eu sempre dormia com um caderno e uma caneta do lado da cama. E nessa noite eu acordei no meio da madrugada, assim, meio confusa, até meio, nossa, ué, o que foi isso? Porque normalmente o que acorda a gente no meio da noite são os pesadelos. Não sei se com vocês também é assim, mas comigo, normalmente são os ruins, aqueles que chocam, né, que fazem a gente acordar num susto. E nesse foi diferente, nesse foi um sonho assim muito realista, muito vívido, em que eu sentia inclusive os aromas, assim, que me veio muitas ideias no sonho. E aí eu peguei e anotei tudo. Eu anotei 3 páginas de ideias. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Aqui, na verdade, eu já destaquei, porque foi um caderno que eu acabei passando todo a limpo.
E porque não era um caderno de receitas ou de bolos, ele era um caderno que eu anotava ali as minhas coisas que vinham, né? Então, olha só, esse aqui foi a primeira página. Então, aqui já me veio toda a ideia de como que ele ia ser. Escrevi, escrevi, e escrevi, e escrevi. E de tudo, eu anotei, né? Porque eu guardei isso, porque isso é muito precioso pra mim. E aí, fui pra um caderninho, que eu já arranquei várias páginas também, quando não dava certo. E aqui eu vim criando, anotando, refazendo. O X é tipo, não deu certo, vou refazer. E refazia, e refazia, e refazia. Aí eu digitava e refazia. E eu mesma que fotografei o meu livro. Então, assim, isso é só pra mostrar pra vocês que tem todo um processo. E daí tem mais um caderno. Tem mais um caderno cheio de coisas. E o caderno onde eu comecei a estudar muito marketing também, porque eu sabia que pro livro eu ia precisar disso. Eu comprei aquele curso que eu não recomendo pra ninguém. É muito caro e não adianta, porque você não vai conseguir fazer tudo sozinha. Não tem como, gente. Eu sempre recomendo pra todo mundo, não tente fazer tudo sozinha. Então vamos lá, nasceu de um sonho. Nasceu de um sonho, fico empolgada pra falar, porque isso aqui é minha maravilha. Nasceu de um sonho, eu não sabia ainda no que ia dar, eu não sabia o que eu ia fazer com isso, mas eu comecei no dia seguinte a criar as receitas. A primeira que eu tentei fazer foi um bolo de mandioca. Pensei, caramba, que difícil. Não era a minha zona de conforto, porque eu fazia bolos recheados, né, decorados para vender. Bolos de casamento, bolos de aniversário, bolos de Natal. E aí, olha só o processo dele. Eu fui fotógrafa profissional por muitos anos, então eu tenho uma noção bem bacana de fotografia também. E o meu livro seguiu tudo que eu sou. Tudo que eu sou, eu fui colocando nele. A fotografia, a escrita, as receitas, os sonhos, o sem glúten, o vegano, o sem químicos. Esse livro não vai fermento em pó, para vocês terem uma ideia, que é para evitar o consumo de alumínio no dia a dia. Então, foram 2 anos e meio de um trabalho super solitário, numa pandemia, né? Nos lockdowns que iam e vinham. E eu fazia as receitas e eu sozinha não tinha como comer tanto bolo. Nunca fui muito de comer muito bolo. E eu chamava o motoboy e mandava para as minhas amigas e amigos, pedia as opiniões de como é que tava, como foi, se gostaram, né? Para aprovação das receitas. Teve receitas que eu fiz até 5, 6 vezes. Tipo bolo de milho. Gente, o bolo de milho eu fiz muitas vezes, porque eu queria um bolo de milho perfeito. Então foi um processo muito intenso de escrita também, porque tem bolos que eu coloquei textos neles. A maioria das receitas tem um texto exclusivo da receita. Mas o livro também tem técnicas de cozinha, dicas de novos ingredientes, dicas de saúde, e conta a minha história também. Eu conto a minha história de muitas mudanças, de coragem, e também falo sobre o quanto para mim é importante um cheiro de bolo na casa. Toda casa que eu vou morar, eu só considero toda pronta e arrumada e pronta para viver depois que eu faço um bolo. Que são aquelas horas que fica ali aquele cheiro maravilhoso no ar, que não tem nada que se compare com isso. É o cheiro que me dá calma, que me dá paz, que me dá tranquilidade, que me dá assim um... Pronto. E eu já fiz muitas mudanças na vida, então essa parte é muito importante pra mim. E eu contei bastante sobre ela. Eu fiz um prefácio. Então eu entrei em contato com a doutora, ela é uma nutricionista, gente, é maravilhosa, a Thaisa. Ela é super, eu fico até meio assim pra falar, porque eu admiro tanto. Ela, inclusive, dá aula em pós, em um monte de coisa, porque ela é muito especialista no assunto do veganismo, na alimentação vegana e em tudo mais que envolve. Para escrever a orelha, eu pedi pro Ricardo Laurino, que ele era presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. E a gente já era muito brother, assim, de fazer coisas juntos mesmo, assim, do veganismo, né? Já fui no podcast dele, acho que 3 vezes. Então, convidei ele, né, pra escrever a orelha pra mim.
E tá aqui o texto, é muito bom, é muito legal você entrar em contato com as pessoas e convidar elas para fazer parte do teu projeto, sabe? E aí, eu quero achar um textinho bonitinho para vocês, que eu quero... Achei um textinho para ler. Olha esse bolo, gente. Teve uma criança, eu tinha uma ajudante em casa, e uma vez, algumas vezes ela levou o filho dela, mas nessa vez que ela levou o filhinho dela, eu tinha feito esse bolo. Ele achou que era chocolate, e ele comeu muito feliz, e ele pediu mais, e eu ainda dei um pedaço para levar, porque eu sabia que não é um bolo que faz mal, né, pelo contrário. E olha só o meu texto, isso em 2020, gente. Criei este bolo por amar a combinação de nozes com caramelo. Sem querer, ele ficou com essa cor bonita, marrom, apetitosa. Uma criança visitou a minha casa e quando viu o bolo falou: bolo de chocolate, me dá um pedaço? Eu dei, sem contrariar, porque sabia que ela desistiria se ouvisse que não era de chocolate. Né? Eu vou dizer pra criança que é de nozes. Deixei achar que era de chocolate. Aí eu conto aqui. A criança comeu um pedaço e pediu mais um. Foi lindo de ver. Depois, quando eu contei que eram nozes, a criança sorriu e disse: ah, então eu amo nozes. Assim, vamos desenvolvendo os paladares e mostrando que tudo pode ser gostoso desde que seja bem preparado. Então, é o texto que eu quero falar para vocês sobre isso. Tem muita gente que não gosta de nozes, talvez nunca nem tenha comido. E eu acho que nesse caso ali, talvez fosse isso mesmo, sabe? Ou a própria mãe, os próprios adultos já falam assim: você não vai gostar. Quando a gente é criança é muito assim, né? Então esse livro, ele é cheio de coisas inusitadas. Tem bolo de abóbora, tem bolo de abacate. Então eu quero dizer pra vocês isso, é que tudo acaba fazendo algum sentido. E quando eu comecei a escrever, eu não tinha a mínima ideia do que ia ser. Mas eu escrevia. Ninguém me levou a sério, ninguém. Era muito assim... eu queria contar animada, assim, eu tô escrevendo um livro. Tá. Sabe? Ninguém se animou comigo. Aí quando ele ficou pronto, eu pensei, preciso dar um jeito. Entrei em contato com todas as editoras que eu já conhecia, dos livros que eu já tinha comprado. E nenhuma quis meu livro. Por quê? Já não se fazem livros de confeitaria mais, nem de receitas, nem de gastronomia. Tem pouquíssimos, a seção de culinária nas livrarias são desse tamanico, diminuiu muito, acho isso super triste. Acho até triste de ver o meu livro num cantinho escondido. Nem gosto mais da ideia de ter ele em livrarias assim, livrarias físicas. Antes eu amava, mas quanto mais desvalorizado eles deixam, mais vontade de tirar da loja eu tenho, sabe? E, enfim... né? Eu acho que isso vai mudar de novo algum dia. Mas quando uma editora quis, foi a editora do Senac. E eu posso pensar assim, uau! Na hora eu me animei, na hora eu fiquei, caramba, uau! Aí eu fui ver a proposta e, gente, eu ia ter que mudar o meu livro, que estava pronto. Eu ia ter que fazer um monte de coisa e eu ia ganhar uma porcentagem mínima em cada venda. E, enfim, já não valia para mim, porque eu já tinha contratado uma empresa de comunicação para fazer a revisão literária dele, a revisão de textos toda. Nossa, uma empresa maravilhosa de mulheres, incrível, a Literato, e fez um trabalho comigo assim minucioso para deixar ele redondinho, sabe, sem falhas. E eu contratei uma editora também, uma editora para fazer a edição gráfica, né, a edição da arte dele. Porque também eu não ia dar conta de fazer isso e, sinceramente, eu não faria o que eles fizeram porque ficou impecável. Eles criaram fontes, desenhos e coisas que eu não tinha pensado e eles captaram super bem o meu estilo e o meu propósito com o livro. Então a gente trabalhou ali em três equipes. Eu equipe, mais a equipe da literatura, mais a equipe da arte no design. Então foi um investimento alto, porque eu ainda tive a gráfica, que foi o maior investimento. Mesmo 2 anos e meio trabalhando, bancando tudo, fazendo as receitas, escrevendo e tudo. Todos os contratos foram com valores altos, mas a gráfica se superou.
E é por isso que hoje ele é um livro que tem um valor de livro de receitas. Ele não tem um valor acima, ele tem um valor de livro de receitas. Com fotografias, né, com papel bom, enfim, ele é impecável. E eu vou fazer uma parte 2, porque eu quero contar para vocês como que eu coloquei esse livro no mundo, e eu quero contar para vocês como que eu tenho vivido desse livro, comemorando agora 3 anos. Eu lancei ele no final de 2022, em novembro de 2022, e esse vídeo também é para comemorar, porque ele já tem 3 anos no mundo, e ele tá acabando, e eu quero contar pra vocês sobre todas essas emoções e todas essas ideias que foram surgindo de como conseguir distribuir ele bem, fazendo tudo de forma autoral, autônoma e muito orgulhosa. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no meu canal para não perder nenhum vídeo. Quero trazer muito mais assuntos que inspirem vocês, que te levem a desbravar e a perder medos e inseguranças que a gente sempre tem, tá bom? Então, vou gravar o segundo vídeo para postar para vocês, para contar que talvez seja a melhor parte da história. Um beijo, gente. Até o próximo.